Já temos aqui na tela, viu? A Bíblia fala assim para nós: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, da agitação e burburinho da cidade, das turbas ansiosas e dos rabinos traidores, afastou-se Jesus para os olivais, para ficar a sós com seu Pai, para ficar em comunhão com Deus. E diz que de manhã bem cedo ele regressa para o templo. E ao chegar no templo, o povo começa logo a aglomerar em torno dele. E Jesus começa a ensinar a palavra da vida, a palavra da vida eterna. Mas logo foi interrompido pelo grupo de escribas e fariseus, arrastando consigo uma aterrorizada mulher, acusando com duras vozes de ter violado o sétimo mandamento. Com duras e veementes vozes de ela ter quebrantado, violentado o sétimo mandamento. E eles pegaram esta mulher e lançaram os pés de Cristo. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? E joga aquela mulher. E Jesus, ele contempla aquela cena, seu espírito imaculado, ele recua, porque ele vê os dignitários, sacerdotes, rabinos, mal encarados, destituídos de simpatia humana. Ele vê aquela mulher trêmula, envergonhada. Ali eles estavam causando uma violência contra a mulher, né? Existe até a palavra que é minha palavra, eu esqueci agora. Esqueci da palavra. Uma palavra bem interessante que quando a violência é a mulher. Então ele estava causando isso. E Jesus, ele contempla aquela cena com misericórdia, né? E ele sabia o intuito daqueles homens. Aqueles homens tinham arrumado uma cilada para Cristo, uma armadilha. E Jesus, ali o coração deles, sabia o que eles estavam pretendendo fazer. Então Cristo começa a escrever no chão. E eles ficam assustados, Cristo calmo, tranquilo, ele escrevendo no chão. E eles vão observar o que Cristo estava escrevendo no chão. E sabe o que era? Eram os pecados deles. Eles tinham feito uma arrumadinha. Um deles tinha adulterado com a mulher. Aquela mulher, ela foi induzida ao pecado. Uma pessoa, quando é induzida, ele é levado ao erro. Ela foi levada ao erro. E agora, os sacerdotes, os rabinos, querendo pegar Cristo,
Ele falava assim: se ele absolver a mulher, nós vamos acusar ele de estar quebrantando, violentando a lei de Moisés. E se eles mandar matar a mulher, a gente entrega ele aos romanos. Não tem saída para eles. Não tem saída para ele. Todo jeito a gente pega ele. É dessa vez que a gente pega ele. Então eles queriam matar Cristo. E Cristo arrebateu com a mesma arma deles. Usou a mesma arma deles. Diz assim: quando era morte por apedrejamento, os acusadores eram os primeiros a lançar pedra. Por isso que a gente falou: quem não tem pecado, seja os primeiros a tirar a pedra, porque eram os acusadores que seriam os primeiros. Como eles iam acusar, a tirar a pedra naquela mulher? Como? Se a outra parte não estava, era dever do marido mover ação contra ela. Sim, a palavra veio agora, misoginia. A palavra veio agora, misoginia é violência contra a mulher. Misógino. Então eles estavam praticando misoginia. O Espírito falou no meu ouvido agora. Glória a Deus. Amém. É misoginia. Amém. Então é quando é ódio contra a mulher, é violência contra a mulher, desprezo. Ele é uma misoginia. Constrangimento. Então aqui diz a palavra, irmão, que entretanto, Jesus os rebateu com as próprias armas dele. A lei especificava que nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar pedra. Certo? Erguendo-se então e fixando os olhos nos anciãos, autores da trama. Tramar, né? Às vezes acontece isso com a gente, você entra numa trama. Alguém induziu você ao pecado. Aí você foi. Aí você agora está enrolado, né? Existe um ditado popular que todo dia sai de casa um sabido e um besta. O sabido induz o besta a fazer o erro. Ele é induzido. Ele foi levado. E aquela mulher, ela foi levada. Ela agora estava encrencada, né, encarando a morte por causa do erro cometido, por ter sido induzida. Então aqui fala que com toda a sua professada reverência pela lei, esses rabis, ao trazerem a acusação contra a mulher, estavam desatendendo às exigências da mesma. Era dever do marido mover ação contra ela, estão desejando. Por entre os laços, o capítulo está lá. Por entre os laços. Página 324, PDF. Era dever do marido mover ação contra ela. E as partes culpadas deviam ser igualmente punidas. Só que a parte culpada, uma delas, fazia parte deles, do arrumadinho. E Cristo escreveu no chão isso. Foi isso que escreveu no chão. Colocou lá. Por isso que a acusação deles estava cheia de falhas. O inquérito contra aquela mulher estava cheio de falhas. E Cristo arrebateu com essa mulher. Cadê o marido? O marido tinha que morrer ação. Cadê a outra parte? Aí eles não tinham força, não tiveram força para apedrejar a mulher. Porque muitas vezes quando Satanás vem acusar a gente, que usa alguém, aquela pessoa que o diabo está usando para acusar você, ele é pior. Esses sacerdotes aqui, esses rabinos, eles estavam com um pecado pior do que a mulher, e acusando. Muitas vezes acontece, o diabo ele usa alguém, uma pessoa para te acusar é o diabo. Um homem de Deus, uma mulher, não acusa ninguém não, ele chora com você. Ele chama você ali para o canto, e ele pega na sua mão, e ele dá palavras de ânimo, palavra de advertência, de exortação. Mas o diabo ele acusa. E dando pior do que você, na sua situação de pior. Como no banquete de Maria. Fala aí, Maria Madalena, essa mulher não é Maria Madalena, não, viu? Às vezes a pessoa quer pregar Maria Madalena. Maria Madalena era solteira. O tio dela chamava Simão de Betânia. Essa mulher aqui de João 8,
João 8, esta mulher era casada. O Desafiador das Nações fala que era dever do marido mover ação contra ela. Maria Madalena nunca foi casada, era prostituta, nunca foi casada. Então esta mulher de João 8 não é Maria Madalena. A Bíblia só fala mulher adúltera. O texto já dá uma explicação, diz que ela era casada e o marido que tinha que mover ação contra ela não moveu. Aí chega rabinos galileus querendo colocar ela numa situação difícil. Quem deveria colocar era o marido. Então a ação dos acusadores era de toda carecia de autorização. Não tinha autorização, carecia de autorização. Então diz mais aqui, ó, que no Apocalipse 21, 12, 10, aliás, quem é o acusador dos irmãos? No Apocalipse é declarado ser o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusa de dia e de noite. Acusou Jó. Existe uma profecia, Satanás acusando o povo de Deus, acusando você lá no remate da expiação. Ele vai acusar. Zacarias capítulo 3 fala isso. Então Zacarias capítulo 3, pode abrir a Bíblia, pode aqui no telão. Aqui diz assim, ó, uma ilustração muito viva e impressionante da obra de Satanás e de Cristo e do poder do nosso mediador para vencer o acusador do seu povo. É dada na profecia de Zacarias. Então, em santa visão, contempla o profeta a Josué, o sumo sacerdote, vestido de vestidos sujos, diante do anjo do Senhor, suplicando a misericórdia de Deus em favor do seu povo. Deus tinha prometido a Israel, quando saiu lá de Babilônia, para restaurar os muros de Jerusalém, que Deus ia restaurar os muros e o templo. E já tinha passado vários anos e essa promessa não tinha se cumprido. O sumo sacerdote Josué, ele foi orar a Deus para que Deus cumprisse essa promessa. De joelho ali orando. Aí chega Satanás acusando ele. Vocês pensam que é o quê? Que Deus vai abençoar vocês? Vocês pensam que Deus vai restaurar? Olha o pecado de vocês aqui, ó. Aí disse o sumo sacerdote Josué, baixa a cabeça, porque era verdade. Olha as suas falhas, olha o seu defeito, olha os pecados de vocês. Aí ele baixa a cabeça. Aí quando ele olha, vê Cristo. A única salvação dele, a única misericórdia é Cristo. Descendo por ele. É Cristo agindo no lugar dele. Que o diabo está certo, o diabo gosta. Quando você pega, o diabo nota. Deus nota que algum dia vai pagar, no dia do juízo. Aleluia. O diabo não, ele tem ali para acusar. E essa profecia de Zacarias vai se cumprir no remate da expiação. No remate da expiação, Satanás sabe que chegou o tempo do selamento. Quando chega o tempo do selamento, ele diz: vem para cá, o irmão Raimundo vai ser selado. Não vou deixar o irmão Raimundo ser selado, não. Eu vou fazer de tudo. O irmão Raimundo vacilar, o irmão Raimundo vê que Deus não tem missão com ele. Ele vai ficar acabunhado. Eu vou mostrar os pecados. Por quê? Os nossos pecados, irmãos, ainda fica na nossa consciência. Nosso hipocampo que está lá registrado só vai sair da nossa cabeça quando Deus jogar em Satanás no dia do juízo, no dia da expiação. Isso ele trabalha. Aí você fica, sabe como? Assustado, aterrorizado. Amém que aquela mulher não ficou aterrorizada porque mostraram o pecado dela. E ela não quis tenuar a culpa. Ela foi semelhante a Davi, não quis tenuar a culpa. Ela disse: pequei contra Deus só fiz o que é mal aos seus olhos. Só que Davi pedia que mudasse, que ele tinha um coração puro. Davi também não quis atenuar a culpa. Não, Davi, as consequências, porque arrependimento, você não tem mais consequência. Você se arrepende, deixa vir as consequências. Agora, remorso, você fica com medo das consequências. Se as consequências passarem, você faz de novo. Aquela mulher, Jesus perdoou ela, sendo acusada. Por quê? Porque ela estava arrependida. Glória a Deus. Amém. Ela esperou o quê? As pedradas. Ela baixou-se assim e disse: eu morro.
Eu morro pelos meus próprios atos errados. Eu vou morrer. Mas alguém, aleluia, alguém que purifica, que transforma, que perdoa, disse: nem eu te condeno. Glória. Ele disse: nem eu te condeno. Quando Jesus não condena, quem vai condenar, irmão? Só está nas pedras e foi embora. Nem eu te condeno, mulher. Deus está falando para alguém aqui: olha, alguém que está, quem sabe, emaranhado numa situação, foi induzido. A palavra induzido aqui, ó, quer dizer isso aqui. Gente que foi induzido, levado ao erro, né? Foi induzido, levado ao erro. Induzido, levado a acreditar em um falso engano. Quer dizer isso? Induzido é você foi levado a acreditar num falso engano. Como Satanás induziu Eva a comer a fruta. Se alguém foi induzido ao erro, a acreditar no engano, às vezes tu ficou numa situação difícil. Aí Jesus finaliza: nem eu te condeno. Porque Jesus veio o arrependimento. Jesus veio. Nem eu te condeno. Oh, glória, meu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui para a página de Zacarias 3, né? Que ele é o acusador, realmente. Aqui diz muito bem que isso vai se cumprir com a igreja. Essa profecia de Zacarias. Ó. A visão que Josué e o anjo teve de Zacarias se aplica com peculiar força à experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação. Esse texto de Zacarias, essa profecia de Zacarias, vai se cumprir aqui com força peculiar a experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação. A igreja remanescente será levada então à grande prova e angústia. E essa grande prova e angústia que nós vamos passar é antes da grande angústia de Jacó. O irmão citou aqui que nós vamos passar uma grande angústia de Jacó. Baseado em Jeremias, né? Fala isso, a angústia de Jacó. Daniel 12 também fala. Só que essa angústia aqui, grande angústia e prova de Zacarias 3, essa angústia e prova é antes da outra angústia. É uma angústia que nós vamos passar. Como que eu vou passar por essa angústia? Olha só o que o texto diz. Isso aí está no segundo testemunho excelente. A visão de Zacarias relativa a Josué e ao anjo aplica-se com força particular à experiência do povo de Deus no remate do grande dia da expiação. A igreja remanescente será levada à grande prova e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão em suas costas. Então, aqui fala, esse texto vai se cumprir num remate da expiação. O que é um remate? O remate é o acabamento final. Amém. Glória a Deus. Irmão, faz um remate aí, é o acabamento final. Porque o juízo investigativo começou desde 1844. O remate é quando ele vai pegar agora os finais, os vivos. Quando for julgar os vivos dessa igreja. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe como breve passará no caso dos vivos. Fala o grande conflito. Quando vai passar o caso dos vivos? Quando cumprir o texto de Zacarias, no remate da expiação. É que vai cumprir esse texto. Por quê? Porque Satanás vai ficar sabendo, né? Deu a prova. Aí ele disse: a irmã Vera vai ser batizada, a irmã Vera será selada. Isso vai acontecer antes do selamento. É interessante que Satanás sabe o tempo do selamento e muitos adventistas não sabem, irmão. Satanás sabe o tempo do selamento, irmão. E muitos adventistas não sabem nem o tempo do selamento, o tempo da visitação de Deus. Como é que pode? O diabo sabe e você não sabe. E muitos serão pegos de surpresa por isso, porque ele chega acusando. Os pecados ainda estão na mente, Jesus não tirou ainda. Aí ele começa a
pior coisa que tem é a angústia mental. O sentimento de culpa. Quando você se sente culpado e aquela pessoa acusando, né? Aquele rapaz não aguentou, Judas não aguentou, foi. A pessoa quando vai partir com suicídio, é porque ele não está mais aguentando a situação, o problema, a dor mental, o emocional. O emocional é tão forte que a doença mental, você está doente, que está perturbando você, sem força de sair daquela situação. Aí muitos faz o quê? Tira a vida. Ele tira a vida para se libertar do problema, que ele acha que não tem força. Aí a emoção é tão forte, negativa, né? Então, vai ser assim o diabo acusando. Agora, quando você tem Deus, aí você vai fazer o quê? Dobrar o seu joelho e saber que tem um intercessor. Saber que teus pecados vai para Ele, não está mais na sua mente. Por isso que a expiação de Jesus na cruz, a expiação de Cristo, ela simboliza a expiação diária. O que é a expiação diária? É pegar o pecado do irmão Francisco ali, é pegar o pecado do irmão Francisco. Quando o irmão Francisco pede perdão a Deus, Deus perdoa. Tira o pecado, expia, tira o pecado dele. Amém. Que ele foi morto lá no Gólgota para isso. O cordeiro era morto no átrio, o cordeiro era morto no pátio. Aonde levava o sangue? No lugar santo. Amém. Glória a Deus. Quando o irmão Francisco pede perdão a Deus, Deus perdoa. Amém. Pega o pecado dele, tira dele e leva lá para o lugar santo. Quando o diabo começar a acusar ele tem fé que o pecado não está mais na consciência dele. Ele fica só lembrando, porque ainda está na mente. Ele sabe o que ele fez. Aquela mulher sabia o que ela tinha feito, mas ela tinha esperança. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ela estava ao lado de alguém que poderia perdoar. Glória a Deus. Alguém que poderia dizer, não, e nem eu te condeno. Então, quando o diabo começar a acusar o povo de Deus, esse povo sabe, tem fé, que tem um intercessor que perdoa o pecado. Amém. Aleluia. Provado pela imagem. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça. Isso será a grande prova para o povo de Deus. A grande prova dos adventistas hoje, todo mundo diz que é. Chega no sábado na igreja, o nome está batizado, o nome está no livro da vida, quem está batizado. É fácil dizer que é adventista, é guardar o sábado. Agora vem uma prova para você, para ver se você é adventista mesmo. Aí vem uma prova. Quem é adventista? É a prova. Muitos não vão aguentar, suportar. A aflição, porque faltou confiança em Deus. Você tem que ter na sua vida experiência com Deus. É uma experiência com Deus. Você não pode agarrar nas paredes, no banco da igreja, nesse local. Aqui é uma instituição, irmão, registrada. É uma igreja, 1863 a igreja foi registrada como associação adventista. Ela vai te salvar? Não. O que vai te salvar é se você tiver Cristo em você. Amém. Independente da igreja, Cristo em você. Jesus Cristo, você tem que ter fé, você tem que saber que você tem um amigo. Quando for matar Paulo, eu sei que eu tenho Cristo. Ele não olhou, mas espada desembanhada, aquela cara forte do matador. Ele não olhou para aquilo. Ele sabia que ele tinha Jesus. Na prova, só vai prevalecer aquele que tem Jesus. Glória a Deus. E diz mais: isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de ser selado. Ele só vai selar se passar na prova. Aí ele sela. Antes de ser selado. E diz mais, ó. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem que passar antes de ser selado. Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando sua lei
e recusando aceitar um falso dia de repouso, coloca Sião sob o estandarte do Senhor e receberão o selo do Deus vivo. Glória a Deus. Amém. Vai receber o selo do Deus vivo, porque ficou do lado do Senhor. Porque a lei dominical, quando vem, ela vem tentando tomar seus bens, tentando te matar. Isso vai dar aflição. Meu Deus! A lei dominical, a lei que vem da ONU, todas as igrejas por trás disso aí também, junto com o governo, vão colocar a lei que vai tomar teus bens, confiscar os seus bens. Aí você vai deixar de eu vou perder tudo, né? Ameaçado a morte e a prisão. Se Jesus, irmã, não estiver aqui, né? É verdade. A pessoa sai fora. Deus tem misericórdia por igreja. Se Jesus Cristo não estiver ali no coração, se for só adventista nominal, agarrado, só na instituição, o que a instituição vai fazer por você? Nada. Só quem pode fazer alguma coisa por você é Jesus. Que pode fazer por aquela mulher. A mulher estava prestes a ser ameaçada, apedrejada, morta. Mas Jesus interviu por ela. Glória a Deus. Ele tem feito a intercessão por ela. Amém. Só Jesus que pode fazer. Não tem mais cada um individual. A grande prova virá. E diz mais. Satanás estava agora usando cada artifício neste tempo de selamento. Ela viu isso na visão do selamento. Lá na frente ela viu a visão. Ela disse: Satanás estava agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. O texto está bem claro: levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo a fim de protegê-lo no tempo de angústia. Amém. Só vai ser protegido no tempo de angústia quem for selado. Quem não for selado não será protegido no tempo de angústia. Como é que Deus vai proteger você se você não foi selado? Então, na hora do selado, por isso que o diabo faz de tudo para você não ser selado. Porque muitos morrerão nas pragas. Ele fica rindo. Muitos morrerão nas pragas. Não suporta calor, não vai suportar úlceras. São 7 pragas. Então, o diabo, ele disse: aquele que deu o selado, está salvo. Vai fazer tudo para a irmã Vera vacilar. Não aceitar a mensagem do terceiro anjo. Não viver. Satanás põe todo o esforço possível no sentido de impedir o divino propósito a ser levado a efeito por meio do obediente. Ele leva alguns a perder de vista sua alta e santa missão. Ele faz: não, você não tem missão não, você não tem missão não, você não tem na sua cabeça. Você não tem missão não. Ele fez com Elias. Elias, Deus manifestou um poder tão grande no mundo de Carmelo. O poder foi tão grande que ali a profetisa escreveu que ali era o início de uma grande obra que Deus ia fazer, mas ali era só o início. E ele fugiu com medo, com uma mulher ameaçada de morte. Jezabel ameaçou Elias. Elias fez o quê? Fugiu e desejou morrer. Fugiu. Disse: não, eu acho que não tenho missão não. Se escondeu numa caverna, não tenho missão não, não tenho missão não. O que faz Elias? Elias, ele não, com medo. O diabo, o medo, Satanás bota medo. Ele ficou assustado. E Deus ainda é tão bom que perdoou ele. Ela escreveu que diz que foi ali naquela caverna e Elias pegou uma experiência de uma dependência de Deus. Glória a Deus. Você tem que depender de Deus. Maria Auxiliadora, dependa de Deus. Amém. Quando você começa a depender de Deus, aleluia, Deus agora é comigo. Ela depende de mim. Aquela mulher dependia de Deus, a mulher adúltera, ela dependia só de Deus. Aí Deus me abraça. Quando Elias passou a entender que ele dependia completamente de Deus, aí Deus falou: Elias, eu não estou aqui com raiva de você. Veio um fogo, Deus não estava ali. Veio um vendaval, Deus não estava ali. E eu estou me arrepiando, irmão, graças a Deus. Aleluia. Eu fui lá com essa mensagem. Veio o quê? Uma voz mansa e suave. Elias,
Deus é tão bom que levou Elias para o céu. Amém. Preparou Elias para o céu. Coisa boa. Perdoou Elias. Glória a Deus. E Elias foi. Então é assim que Satanás faz. Bota na sua cabeça que você não é nada. E ele vai, então você vai se preparar agora, irmão. Porque na hora que o decreto dominical sair e Deus começar a selar o seu povo, Deus vai querer selar Erivan, Deus vai querer selar o irmão Raimundo, vai querer selar, vai querer selar esse. Aí o diabo vai querer deixar, não. Quando Ciro, que era comandante, depois passou a ser rei, quando Dario morreu, ele assumiu o reinado. Isaías tinha profetizado que ele ia assinar um decreto para libertar o povo voltar para Jerusalém. Glória a Deus. Diz que Daniel teve que orar 21 noites para cumprir isso aí. O diabo fez de tudo. O diabo usava os conselheiros para ele não assinar. E estava ganhando. O anjo Gabriel, que Daniel tanto orou, o anjo Gabriel chegou e disse: eu não estou contando não, irmão. São muitos demônios influenciando a mente do rei, o rei não assinar. Teve que vir Miguel. Jesus teve que deixar o céu e chegar lá para influenciar, irmão. Aleluia. Porque o diabo ele trabalha com todo o seu artifício de mentira, de enganar, induz você, leva você ao erro. Você pensa que é. Ele faz com que a verdade, que a mentira seja verdade. Aí você é enganado. Muitas igrejas se perderão por pastor e tudo, porque vai usar muitos pastores de lábia para dizer o caminho aqui, o caminho por aqui, ó. Chega o caminho aqui, ó. Com jeitinho, e você vai. Muitos pastores serão usados por Satanás. E ele vai usar muitas pessoas nesse tempo para desviar você. E você achando que está certo. Agarre na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Agarre na palavra, irmão. Aleluia. Antes que Elias tivesse aprendido a confiar inteiramente em Deus, não poderia completar sua obra por aqueles que haviam sido seduzidos pelo culto de Baal. O assinalado triunfo nas alturas do Carmelo tinha aberto o caminho para vitórias maiores ainda. Glória a Deus. No entanto, Elias tinha recuado das maravilhosas oportunidades abertas perante ele pelas ameaças de Jezabel. Muitas coisas para acontecer pela ameaça da mulher bloqueou. No selamento é o início de uma grande obra que Deus vai fazer nesse mundo. Amém. Satanás sabe disso. No selamento, ele vai selar as pessoas que foram seladas vão receber o quê? Quando for seladas, vão receber o quê, irmão? Uma pessoa for selada por Deus. Poder do Espírito O Santo. poder do Espírito Santo, da chuva seca. Amém. Olha, o batismo do Espírito Santo, Amém. os repórteres te procurando, porque a tua sombra vai curar nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Muitos paralíticos serão curados, enfermos. Glória a O Deus. Evangelho será pregado a todas as nações, tribunos de povo. Glória a Deus. Deus vai usar o povo, Deus vai manifestar a sua glória na plenitude, 2 vezes maior que os apóstolos receberam. O diabo sabe disso, irmão. Você será importante demais. Amém. É uma grande obra que ele vai fazer, e ele vai fazer de tudo para você não ser selado. Ele vai fazer de tudo para você não ser selado, acusando. Mas nessa hora, aqueles que resistirem, aleluia, o nome vai ficar conservado no livro da vida. Amém. E Deus vai selar, e Glória Deus a vai Deus. pegar os teus pecados, vai jogar em Satanás. Oh glória, joga nele. Aleluia. Aí saiba do livro de registro e sai da sua mente nessa hora. Glória a Deus. Você não lembra mais. Nosso mediador. Fugitivo e fatigado pela viagem, espírito torturado por amargo desapontamento, ele pediu a morte. Elias pediu para morrer, mas foi quando a esperança se desvanecia e o trabalho de sua vida parecia ameaçado pela derrota, que ele aprendeu uma das mais preciosas lições de sua vida. Na hora de sua maior fraqueza, ele aprendeu a necessidade e a possibilidade de confiar em Deus. Sob circunstâncias as mais desalentadoras. As circunstâncias mais desalentadoras, confie. Glória a Deus. Confie enquanto estiver respirando, enquanto puder falar alguma coisa, confie. Aleluia. Mas a angústia
é por você estar aproximando mais de Cristo, ter os olhos fitos em sua pureza perfeita, que discerne tão claramente a grande malignidade do pecado. Então Deus vai permitir essa prova. Deus vai permitir essa prova e a angústia que vai passar para esse jovem aqui, ó, recuperar a nobreza de caráter perdida. Vai recuperando, irmão. Vai recuperando a nobreza de caráter. Vai recuperando. Aí quando recupera, aí Deus fala, agora eu vou colocar o meu espírito nessa pessoa. Eu vou colocar o meu espírito por completo, porque ela recuperou toda a nobreza de caráter. O Espírito de Deus é nobre. Para você ser rei, morar no palácio, você precisa ser nobre. Amém. Nobre. Amém, Senhor. Nobreza de caráter Deus quer. Deus é firme, educado. Amém. E diz mais: afligindo o povo de Deus suas almas perante ele, suplicando pureza de caráter, pureza de coração, é dado a ordem. Deus manda dar a ordem. Qual é a ordem que Deus manda dar? Tirai-lhes os vestidos sujos. Oh, glória! Tirai os vestidos sujos. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. E te vestirei de vestidos novos. Quando ele pega teu pecado, um livro de resiste, tira de lá. Joga Satanás. Satanás é sujo, irmão. A sujeira que ele botou na sua mente, quando você pecou, volta para ele. Volta para Satanás. Essa sujeira, a sujeira do santuário está lá, registrada com os seus pecados. Deus vai limpar, vai tirar de lá essa sujeira. Vai jogar no diabo. E vai limpar a nossa mente. Aleluia. As vestes imaculadas da justiça de Cristo são postas sobre os tentados filhos de Deus, provados e fiéis. Glória. E desprezado e remanescente será está vestido de vestes gloriosas, para não mais serem avultados pela corrupção do mundo. Seus nomes estão conservados no livro da vida do Cordeiro. Os nomes estão conservados. Deus não vai riscar. Os nomes estão conservados no livro da vida do Cordeiro, escrito entre os fiéis de todos os tempos. Amém. Eles resistiram os ardis do enganador, não deixaram sua lealdade a Deus por causa do rugido do dragão. O dragão começa a rugir. Não corra não, irmão. Corra para os pés de Jesus. Amém. Porque se o rugido passa, Verdade. deixa ele rugir. Eu vou matar. Peraí que eu vou pegar esse povo. Vai ser tudo preso. Deixa ele rugir. Jesus vai nascer. Aleluia. Amém. Ao afligir o povo de Deus suas almas perante ele, suplicando pureza de coração, é dada a ordem, tirar o vestido sujo. Profere-se palavras animadoras. Eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e colocarei vestidos novos. As imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados, mas fiéis de Deus. E mais aqui, ó. Seus nomes são retidos no livro da vida. Seus nomes não são retidos no livro da vida do Cordeiro, registrados entre os fiéis de todos os séculos. Porque um texto é um texto no Seleto, o outro está no profeta Gênesis. Resistidos à vida do enganador. E aqui embaixo fala: acham-se agora, eternamente seguros dos ardis do tentador. Seus pecados são o quê? Colocados no original. Amém. Seus pecados são transferidos para o original. O original do pecado. Amém. Que Deus venha nos abençoar. Amém. Que nós venhamos, meus irmãos, a ter fé. Amém. Glória a Deus. Amém. Grande fé. Seus nomes estão conservados no livro da vida, escrito entre os fiéis de todos os tempos. Abençoa. Só para nós terminarmos aqui. Amém. Existe aqui, ó, o livro da vida,
livro memorial e livro de registro. Quando você é batizado, seu nome fica no livro da vida. Quando você faz coisas boas, o nome fica no livro memorial. Coisas boas pela fé, livro memorial. E pecado no livro de registro. Os pecados no livro de registro aqui, ó, os pecados aqui, ó, no dia do juízo, ele tira, limpa e joga Satanás. O nome fica conservado no livro da vida. E as boas ações no livro memorial para toda a eternidade. Amém. Assim a pessoa ganha a salvação. Isso vai Amém. ocorrer, Glória a Jesus. isso vai ocorrer Amém. no juízo. Então, para nós terminar, tem essa historinha aqui, ó. A águia e o corvo negro. É a única ave que tem a ousadia de enfrentar a águia, é o corvo negro. É a única que enfrenta. O corvo negro, ele sobe nas costas da águia e começa a picar o pescoço da águia. E a águia não tem como se defender. É a estratégia do corvo negro. Faz isso, ela monta nas costas da águia, começa a picar, que a águia fica perdendo. Mas o que a águia faz? Ela não se desespera e não vai lutar contra o corvo negro. Ela não luta contra. Josué não lutou contra Satanás, não, ele foi a busca de Jesus. Glória a Deus. A águia, ela também tem a sua estratégia. Ela abre as asas e começa a pegar voo. Ela começa a pegar voo e vai subindo e vai subindo. Que ela sabe que vai chegar num clima que o corvo não acompanha. Quando chega lá em cima, bem alto, o corvo perde o oxigênio, o corvo cai das costas dela. O diabo começa a lhe perseguir. Mas você vai buscar Cristo, buscar uma atmosfera, irmão. Vai subindo, você vai onde ele não pode ir. É receber o perdão dos braços de Jesus. Você pode ir correr para isso. Você pode ir para os braços de Jesus, o diabo não pode mais. Vá! Quando você chegar lá, Jesus vai mandar um saco mais cair das suas costas. Amém. Pega os teus pecados, tira do livro da vida, do livro de registro, tira. Aí toda sujeira e joga no Satanás. Você fica livre. Amém. Todas as acusações da cabeça saem. É só fazer isso. Glória a Deus. Que Deus venha nos abençoar. Amém. Nós venhamos a não discutir com o diabo. Jesus não discutiu, não. Vou buscar o povo de Moisés, o diabo ficou, o pecado de Moisés, ele não tem direito, não. Ele não tem direito. Jesus olhou para ele e disse: o Senhor te repreende, Satanás. Glória a Deus. Sua, Grande é o nosso Deus. né? Seja divino, seja nobre, não vai discutir, meu irmão, com o corpo dele. Não vai discutir. Amém. Glória a Deus. Vá num lugar que ele não pode ir. Ele não pode mais ter acompanhado. Glória a Deus. Que nós venhamos ouvir um louvor pela irmã Daphne. Amém. E depois, após esse louvor, nós vamos orar. Desperta a igreja. Aleluia. Nós vamos orar depois do louvor. Sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração. Como Amém. Josué pleiteou diante do anjo, assim a igreja remanescente, com o coração quebrantado e fervorosa fé, pleiteará o perdão e livramento por meio de Jesus, seu advogado. Amém. Haja-se plenamente cônscio da pecaminosidade de sua vida, vence sua fraqueza e indignidade, e ao olhar a si mesmo ficam a ponto de desesperar. O tentador está ao seu lado para nos acusar. Aí Jesus, nessa hora, dá a bênção, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Ouvir esse louvor, Glória a Deus. e após o louvor, nós vamos pedir a Deus, né, perdão dos nossos pecados. Amém. Nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Desperta.